Galera, boa noite a todos aí, sejam muito bem-vindos aí à quarta aula do nosso programa de aceleração do Orion Park, que é feito com parceria da Prefeitura de Lages. Temos uns rostinhos novos aí, espero que vocês tenham conseguido ver as aulas anteriores, que foram bem bacanas, né? Então, o objetivo desse programa de aceleração é a gente apoiar os novos empreendedores, pessoal que já tem negócio, então, a pensarem, a terem um tempo, a receberem auxílio, receberem ferramental, trocarem ideia com pessoas especialistas sobre diversos temas, que a gente sabe que é o desafio de todo empreendedor no dia a dia, né? Então, assim, o que é legal do nosso bate-papo sempre, como a gente fala, é a interação. Não vai vir aqui um professor, um especialista, um empresário, que só vai passar um conteúdo e acabou. O que mais enriquece o nosso bate-papo é a troca de informação. Então, esse momento ele oportuniza muito que vocês tragam cenários reais, que vocês passem as experiências de vocês, os desafios, para a gente poder debater e auxiliar. Então, eu acho bacana vocês participarem. E hoje a aula vai ser um pouco diferente. A gente vai trabalhar muito em cima de bate-papo mesmo. Então, para a aula ser bacana, vai contar muito com a participação de vocês. Então, aproveitem bacana. A gente começou na nossa primeira aula fazendo uma reflexão sobre o nosso negócio, o que a gente precisa mudar, o que a gente faz hoje, qual é a perspectiva de futuro. Depois, a gente trabalhou estratégia com o professor Atos, a gente aprendeu a fazer SWOT e Canvas, a gente aprendeu a identificar os nossos negócios, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades, e também depois a gente trabalhou com plano de ação. Como eu faço para tirar aquilo que está do nosso papel e planejar isso para executar? Então, na última aula, a gente trabalhou com objetivo SMART, plano de ação e o ciclo PDCA. E hoje a aula é importantíssima, gestão financeira. Cara, como é bom. A grande maioria dos empreendedores que eu tenho a oportunidade de conversar, e eu acredito que o professor Salésio também, que vai tocar aula, é o grande desafio de todo empreendedor que tem um negócio que está começando e o negócio é pequeno. Cara, a gente sempre mistura a grana. A gente não sabe o que é do meu negócio, o que é meu realmente, o que é meu lucro, o que é meu prolabore. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo sobre isso, que a gente possa trocar essas experiências e a gente sair mais fortalecido desse bate-papo. E para isso, o professor Salésio, especialista em gestão financeira, vai estar conduzindo esse bate-papo, conversando com vocês sobre esse tema. O professor Salésio, ele é professor universitário, eu acho que alguns de vocês já conhecem ele. Ele é consultor, especialista em finanças do Sebrae, e ele também tem uma consultoria, né, professor? Professor, em nome do Orion Park, já agradeço a sua disponibilidade. Passo a bola para o senhor, fique à vontade, eu vou estar aqui acompanhando. Ok, obrigado, Emerson. Boa noite a todos vocês. Sintamos-se muito bem à vontade nesse novo desenho que é de nós conversarmos olhando a tela do computador. Mas, na verdade, alguns conceitos que nós já vamos mudando no entorno da nossa conversa. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria de cumprimentar vocês do Ório, estenda também ao Clayton, por favor, um abraço, e a Júlia, tá? Da ousadia de preparar um programa voltado a essa área de aceleração de pequenos negócios. Os pequenos negócios, eles ocupam um espaço hoje muito grande no país, principalmente em emprego e renda. E se nós não os fortalecer, quem vai gerar emprego e renda? Os grandes hoje têm muita robotização. E eles estão precisando da competência de vocês para que eles se mantenham no mercado, porque quem vai fazer material para eles são vocês, né? É o pequeno, isso que eu quero dizer. Então, gente, parabéns pela iniciativa, parabéns por vocês estarem numa noite fria como essa, que na minha cidade não deve estar tão frio aí, porque aí é tenso, mas mesmo assim, parabéns para vocês, mesmo que estejam em casa, em torno da lareira, mas vamos lá, vamos trocar algumas ideias nessa noite de hoje, né? Eu estava observando aqui, dentro da estrutura e dos objetivos desse programa que vocês fizeram
separar o meu dinheiro do meu negócio, mas sabendo que matematicamente uma coisa está inserida dentro da outra. O que nós temos que ter é a maturidade suficiente para a gente separar isso. Porque não adianta nós falar algo diferente que não maturidade, porque ambos são meus, pessoa física e pessoa jurídica. E nisso, vamos no velho popular, eu que sei o que eu faço com o meu dinheiro. E quando isso, a gente leva a misturar algumas coisas e daqui a pouco a gente se atrapalha um pouquinho. Mas eu gostaria, assim, de fazer uma introdução básica nessa área de gestão, e daí, conforme a gente for conversando, eu gostaria de convidá-los a serem muito claros e nós fazer mesmo esse bate-papo, nem que vocês digitem alguma coisa, o Emerson vai me questionando de lá, para que a gente trabalhe dentro da dor de cada um, tá? Porque daqui a pouco eu não consigo, eu posso fazer uma abrangência conceitual, mas eu não era a minha pretensão hoje à noite, eu gostaria sim de fazer uma abrangência da dor de cada um, tá? Do que vocês sentem, da quantidade de Neosaldina que vocês estão tomando, que se eu puder contribuir para diminuir, eu já fico feliz. Vamos deixar a indústria farmacêutica de lado, vamos cuidar do nosso negócio. Então, é nesse sentido que eu quero te dizer. Claro que não há necessidade de nós entrar no mérito, porque eu, no final deste ano, no mês de novembro, eu completo 25 anos de estrada na área de gestão financeira, mas eu só completo isso porque uma das coisas que vem junto comigo lá do início é ética. Então, eu sei que entrar dentro do bolso, dentro da declaração de renda das pessoas, dentro do faturamento das pessoas, dentro do custo e, principalmente, do Prolabore, que é o que mais dói, é quando a gente vê um cara de fora que eu estou pagando e ele ainda me pergunta quanto que eu retiro de Prolabore. Nessa hora dá vontade de encerrar contrato, mas, na verdade, a gente quer que ele fique mais um pouco, né? Então, é esse tipo de coisa, daqui a pouco a gente não sabe onde dói. Quero fazer também uma repassada para vocês sobre as famosas linhas de todo canto na imprensa, repito, na imprensa, porque, na verdade, em conta corrente nas empresas, 14% foi a estatística da metade da semana passada. De 100 para 14, eu posso antecipar a vocês que 86% das empresas que ainda não viram cor de dinheiro, tá? Mas, assim, existem algumas regrinhas. Eu hoje ainda escrevi para um portal aqui da Professor, eu acho que travou. Para mais alguém aqui travou, precisa pessoal. fazer de dever de casa para que ela possa ter acesso. Eu acho que voltou. Tá todo Posso mundo escutando bem? continuar? Pode. Tá todo mundo escutando bem, pessoal? Ah, voltou. Pode ir, professor. Acho que tivemos uns problemas técnicos aqui, pessoal. Vamos aguardar. Professor, o seu microfone está mutado. Não está mais agora? Agora dá para escutar bem. Gente, a tecnologia faz parte. Até onde, Emerson, mais ou menos me localize que eu estava falando sozinho com vocês?
Você Vai. estava falando das linhas de financiamento, Ah, que sim. 86% das empresas não viram a cor do dinheiro, pelo menos foi até aí que eu Isso. peguei. E aí há uma preocupação muito grande. Então, o que, que esses 14 fizeram? Porque eu acho que o grande negócio não é nós ficar se batendo com os 86, mas é saber o que, que os 14 fizeram. Então, eu comentava há pouco, eu até escrevi um texto para o portal local, e depois eu vou tomar a liberdade de te mandar também, Emerson, se você quiser expor em algum lugar e fique bem à vontade, de algumas lições de casa que nós temos que fazer para que nós estejamos amanhã dentro desses 14 e não dentro dos 86. Uhum. Porque eu acho muito simples nós ficar dizendo o governo fala e não atua, os bancos chamam e não tem dinheiro, os bancos fazem isso, não fazem aquilo, mas, na verdade, tem momentos que é o empresário que não faz a parte dele, tá? Então, nesse sentido. Mas, enfim, gente, então, conforme eu disse, eu vou fazendo uma rápida explanação assim, vocês podem irem a hora que vocês quiserem, fazendo parte da conversa, e com muito gosto reduzo, volto conforme vocês quiserem, tá? Quem quiser comentar, pode ativar o microfone e ligar, falar, mandar mensagem ali no chat, que a gente vai conduzir. Lembrando que é Isso, aquilo, vou repetir de novo, a questão da participação é fundamental para enriquecer. Então, tragam os casos reais para a gente poder discutir, e porque a dor de um, eu tenho certeza que é a dor de muitas pessoas aqui que fazem uhum, parte do programa de federação. Então, vamos contribuir. claro. Emerson, como nós estamos em 12, tem como você deixar em blocos? Não, para a gente se enxergar? Eu vou tirar aqui o meu esqueminha de apresentação, vou cancelar aqui, Porque daí e aquele aí que quiser usar a palavra, ele habilita a sua imagem, que nós já sabemos. Pode ser? Ou então o seu pode microfone, ser, né? pode ser, professor. É. Nossa, quanta gente bonita. Eu vou tirar a minha imagem da tela. Meu Deus do céu. Mas legal. Desculpe, tá, se eu não tenho todo esse potencial de vocês, né? A natureza não foi muito benevolente comigo, viu? Mas a fila anda, tá? Deu certo que eu casei na hora certa, eu não solto essa mulher, tenho medo de não achar outra. Ok, fechou o momento bobagem, que faz parte também. Mas então, quando a gente começa uma empresa, e que legal eu ser posterior à estratégia e a plano de ação. Mas quando a gente começa uma empresa, o princípio mesmo é esse: o que eu vou fazer, qual é o meu planejamento, qual o meu investimento e se vai dar retorno ou não. E para dar retorno, o que, que eu preciso fazer para? Porque senão, gente, vamos ser franco, bota na poupança, compra uma rede, uma cuia de chimarrão e um espinhão, e para que trabalhar se nós podemos ganhar 0,5, 0,6 ao mês? Então, se nós queremos ganhar mais, nós temos que fazer mais. Se nós queremos ganhar bem mais, nós temos que fazer bem mais. A proporção é essa, né? Não adianta nós colocar o dinheiro numa empresa e ficar atrás do balcão aguardando o mercado nos procurar. Aí coloca na poupança. Por isso que é legal trabalhar hoje com pessoas jovens, com sangue azul, com sangue quente, porque esses são aqueles que querem ganhar mais e bem mais. E nenhum desses estão atrás do balcão aguardando, mas estão no mercado. Essas mudanças de conceitos, e queira ou não, eu fui bem abelhudo e escutei agora há pouco também uma conversa sobre e-commerce, sobre mudanças de delivery, e esses conceitos, gente, nós já tínhamos há muito tempo no mercado, mas eu me aparenta que a Covid deu choque neles, e ela espertou isso em nós. Nós já conhecíamos, nós já sabíamos que funcionava, mas ainda nós estávamos tradicionais. Não estou falando de você especificamente,
até porque nem os conheço, acredito, pessoalmente, e eu nem moro na cidade de vocês, mas seguido eu estou aí e adoro Lages. Mas nós estamos muito tradicionais. E a hora que nós somos tradicionais, ela nos acomoda também para que a gente diga, não, vamos esperar, amanhã vai dar certo. Não. E essas inovações que tem dado, hoje de delivery, por exemplo, né? Não podemos sair de casa, não se incomode, eu vou até você. Ah, você não pode fazer isso, não se preocupe, alguém vai até você. Tivemos um período, fazendo um resgate histórico nisso, que precisou um dos grandes parceiros do delivery provar a sua competência. Porque há 4, 5 anos atrás, quem acreditava no Correio e em Papai Noel era a mesma coisa, né? Ele estava muito incompetente. Desculpe se vocês têm relacionamento, mas estou falando da estrutura como um todo. E aí o pessoal do delivery, do e-commerce, desculpe, começaram a se preocupar muito com isso, com atrasos de mercadoria, e logo em seguida eles levaram um outro susto, que foi a legislação dizendo, queridos, a culpa é tua. Se você atrasou para a minha mercadoria, a culpa é tua. E daí a legislação também disse, com muito carinho, ao Código do Consumidor, que tem hora que eu acho que ele é unilateral, mas o Código do Consumidor nos diz que eu posso receber a mercadoria e eu tenho até uma semana para devolver. Estava outro dia atendendo uma empresa que trabalha com e-commerce e vê instrumentos. O cara recebeu o violão, tocou uma semana, pegou e devolveu, e a empresa teve que assumir o frete, a devolução, a duplicata que ele tinha antecipado, e, enfim, ficou com o chapéu na mão. Então, as empresas hoje também têm uma legislação que elas têm que seguir. Então, assim, queridos, como que nós fazemos hoje um programa de aceleração da minha empresa? Ter informações é o grande negócio, tá? E nesse planejamento inicial, nós já temos que saber quem é a minha informação. Uma outra coisa que eu me preocupo bastante nesse sentido de informação é quando nós consideramos o nosso contador um despachante com CRC. E o contador aceita essa situação e ele se submete a me enviar impostos para mim pagar. Isso vale às empresas do Simples, porque o MEI ainda não é obrigatório isso. E nós perdemos aquela relação contador-empresa. Oi. Professor, perfeito o que o senhor está falando, que a gente tem uma acelerada que é a Caroline, que ela é contadora e pelo projeto dela, pelo negócio dela, ela vai sair totalmente dessa linha, de apenas ser o cara que vai mandar as guias do Simples. Show! Né? Ela vai estar trabalhando toda uma questão de assessoria, de estar do lado do empreendedor que faz falta. E se a gente for olhar, né, professor, como o senhor fala, a grande maioria dos contadores trabalham nisso. E estão perdendo a oportunidade porque essa é a dor dos empreendedores, né? Uhum. Que legal. Carolina, não desista disso, eu te ajudo, tá? Eu até leciono no curso de contabilidade e tem horas que eu tenho vontade de ser papai antigo, de tirar a cinta e dar nesses caras, viu? Porque eles saíram desse negócio de ser diferente, serem um grande parceiro da empresa e passaram a ser parceiro da Receita. Então, por favor, que a nossa aula aqui não seja para falar de contadores, mas para dizer o quanto o empresário precisa dele junto na tomada de decisão. Tá? E ao MEI, que não é obrigatório, é o quanto você precisa se organizar internamente a ponto de você também ser teu contador. Como que são as informações simples, gente? O que o banco necessita hoje? Informações simples. O que o empresário necessita hoje? Informações simples. O que é informação simples?
quanto eu vendi, quanto eu tenho para receber, quanto eu tenho a pagar e quando, né? Boa, Fábio, faz isso mesmo. Teu contador tem que estar do teu lado tomando decisão, né? Professor, Então, isso é um... Oi, aproveitando essa pergunta hoje, Donária, dos acelerados hoje controla o quanto vai não receber, entendi. né, com base no que o senhor falou, que isso é informação simples, que o senhor comentou. A pergunta que eu faço para os nossos acelerados é: quem hoje gerencia essas informações simples? Uhum, Quanto uhum. tem para receber? Quais são as contas a pagar? Todas essas questões. Quem gerencia isso aí? Ó, o João Vitor já ergueu a mão, viu? Já vai Boa, ganhar João. nota melhor do que os outros. É. Nem que seja uma planilha de Mas assim, Excel. gente, podem ir se pronunciando a hora que vocês quiserem, mas o dia que vocês, hoje, no dia 25 de maio, souber responder para você mesmo qual é a expectativa de dinheiro tua no dia 10 de junho, quanto que você tem que pagar, quanto você tem que receber, você já está passado de ano, viu? E a esses assim que estão se expondo aí agora e deixando os seus detalhes, gente, um IRP é a perfeição. Mas se eu disser que é só com ERP, um software bom aí que vocês vão conseguir conduzir isso, não. O Excel, gente do céu, é uma coisa que nos coloca muito isso. O que nós precisamos é ter a informação. Ter a informação polida e perfeita pode ser amanhã. Hoje, eu tendo a informação, eu vou polir ela comigo. Conseguindo tomar decisão com ela, já é um grande negócio. E o processo financeiro, gente, ele se estrutura dentro de três bases práticas, que é contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Que é o fluxo de caixa, senão a projeção disso? Então, contas a pagar, quanto que eu tenho que pagar amanhã, contas a receber, quanto que eu tenho que pagar amanhã. Fluxo de caixa, quanto eu precisarei ou quanto terei de dinheiro daqui 15, 18, 30, 90, 60 dias. Essas informações que nós precisamos. Porque vejam assim, se eu necessito de recurso no dia 15 de junho, mas eu já souber disso hoje, que é 25 de maio, gente, eu tenho um bom prazo para correr atrás. Agora vamos olhar o efeito juro, até porque a nossa conversa é financeira. O juro é inversamente proporcional ao que nós estamos conversando. Quanto mais organizado eu sou, menos juro eu pago. Quanto mais eu deixo para amanhã, mais juro eu pago. E vejam que o mercado, ele é amado. O mercado, ele é muito inteligente. Os bancos criaram duas linhas para me pegar. Uma delas chama-se capital de giro. E ele me conduz e ele me leva a pensar que capital de giro é dinheiro no meu caixa. E não é isso. Capital de giro é o nome dessa linha, que ela foi bem maldosa, porque esse nome me distorce dentro do conceito de administração, que me diz que o meu capital que está em giro são os meus a curto prazo. E aí leia-se quanto que eu tenho na conta, quanto que eu tenho aplicado, quanto que eu tenho de estoque que eu posso fazer dinheiro, quanto que eu tenho a receber e tiro o que eu tenho que pagar. Aí sim eu tenho o meu giro circulando. E se eu chego no banco, porque eu estou sem disponível, que é dinheiro na mão, o banco me diz, mas eu tenho capital de giro para te dar. Então, eles deram um nome que me distorceram e nos leva a distorcer.
Porque quando alguém pergunta, você tem capital de giro, a gente já olha no extrato do banco e no bolso para dizer sim ou não. Né? Então, você vê que nós somos conduzidos a pensar diferente. Né? E essa condução, às vezes, ela nos pega legal. O banco trabalha também com algumas coisas assim, esquisitas, que às vezes a gente não pode dar muita atenção, ou se a gente for olhar da maneira que ele trabalha, e do jeito que nós aprendemos conceitualmente em nosso curso superior, a gente vai ficar todo atrapalhadinho. O banco diz, por exemplo, me passe o teu faturamento. Gente, faturamento é quando eu vendo a prazo com uma duplicata e para emitir uma duplicata eu tenho que emitir uma fatura. Consequentemente, as minhas vendas a prazo só vão se chamar faturamento se ela tiver um título de crédito chamado duplicata que corresponde a tal. Olha só, isso a gente aprende em curso superior. No dia a dia, o banco diz, manda teu faturamento. Se nós preencher só exatamente o que nós vendemos através de duplicata e não de cartão de crédito, a gente vai passar para a empresa só um percentual do que nós vendemos. E daí o banco vai dizer que aquele ali é verdade e vai nos tratar como tal. Por quê? Porque, na verdade, eles também não têm essa noção. A contabilidade, a você que é contadora, me ajude, mas a contabilidade tem tentado de todas as maneiras já unificar essas conversas, porque há uns anos atrás, por exemplo, os contadores chamavam de exigível o que é passivo. E aí mandavam os balanços para o banco, e no balanço dizia que eu tinha um passivo tal. E daqui a pouco vinha outro balanço e dizia, o meu exigível é tanto. Gente, acredite em vocês, mas teve um período que quem fazia essas digitações em banco não era o software automatizado de hoje, era o coitado do estagiário que foi contratado naquela semana e que não tinha a menor noção do que era um balanço e quanto mais exigível e passivo. Teve uma oportunidade ímpar, mas aconteceu que eu enviei alguns balanços para um banco para fazer análise de um cliente e o banco nos disse, desculpe, mas não tem crédito para a empresa que ela está com a capacidade de investimento dela esgotada. Como que está? De maneira nenhuma. E eu briguei com isso e fui ver tudo que estava no passivo circulante e não circulante foi colocado como circulante. Desculpe, vocês não têm que saber esses conceitos, mas só para contar para vocês como a gente precisa estar bem alinhado com pessoas técnicas que estão à disposição e que trabalham conosco. E se não tiver jeito, vá no Sebrae que te conto. Mas quando a gente também é enganado por um engano lá na frente, isso nos afeta diretamente. Como que é feito hoje, a grosso modo, a capacidade de investimento de uma empresa? A vocês que abriram o ano passado, por exemplo, soma tudo que vocês venderam no ano, passa a régua. 30% dessa venda bruta é a capacidade que vocês podem fazer de financiamentos e comprometimentos. Então, vamos lá, de uma maneira direta. Vendi para 200 mil ano passado. 30% de 200 mil é 60. Desses 60, eu retiro o que eu já estou devendo em banco. Tiro fora desses 60. Então, vamos dizer que eu estou devendo 20, eu posso pegar 40 hoje. E aí, em cima de 40 é minha análise. Então, gente, é só nós fazer essa continha e a gente já consegue chegar em alguns lugares e começar a pedir. Agora, como é que nós vamos fazer essa conta? E como que nós vamos fazer esse povo acreditar em mim se eu não tiver informações precisas? A informação precisa é aquela exata. É aquela que me diz exatamente o que eu quero. Veja assim, se eu chegar numa empresa e perguntar quanto que você vende por mês? 10 mil. Quanto que custa, em média, o teu produto e por quanto que é o produto? Você dá uma olhada nas prateleiras, tem de R$ 9,90, tem de 25, tem de 204.
tem de 300 e não sei quanto, e a gente se pergunta como é que o cara conseguiu vender 10 mil redondo. Meu Deus, esse cara é o máximo. Então ele foi arredondando todo dia. Não, ele está chutando. É que ele não tem a noção. E aí começa esses valores exatos, esses números, e o pior é que a gente escreve isso e entrega no banco dizendo verdade, e daí a gente quer ter crédito. Mas ainda quando engana o banco, acho que pode enganar se passar. Mas enganar nós mesmos, não, né? Então, quando a gente mesmo, nós mesmos não temos certeza de quanto a gente vende, nós mesmos não temos certeza de onde está indo o nosso dinheiro, nós mesmos não temos essas certezas, aí sim passa a ser complicada a nossa vida. Né? Professor, eu acho Oi. fantástico isso que o senhor fala. A gente tem a oportunidade de conhecer alguns negócios que geram um falso lucro, digamos assim. Eu não sou especialista em finanças, mas a gente analisa porque a galera acha que está ganhando dinheiro, mas se for olhar a fundo, é só prejuízo. Porque ele não tem esse controle. Uhum. Fala. Por isso que é tão fundamental. A gente tá trazendo isso para cá. Carol, pode falar assim, fica à vontade. Claro que pode. Mas eu quero te ver, onde é que você está? Oi. Ah, eu não estou muito apresentável por aí. Ah, eu tô, né? De certo. Ah, agora olha só. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Então, professor, assim, essa é a bandeira que eu estou defendendo, né? Já fazem aí praticamente 2 anos, que é onde a contabilidade ela está sentando do lado do empresário, né? Hoje, uma contabilidade bem feita dá sim total resultado para um banco, né? Você apresentar ela dentro das normas, essa questão de faturamento hoje vai muito a assinatura do contador, né? O contador que notifica ali o quanto é o seu faturamento. Mas uma das coisas assim que eu gostaria que o senhor abordasse, e também que eu gosto de debater muito, é o quanto vale a pena a não emissão de nota fiscal, a venda fria. Porque às vezes o empresário, ele acha que ele acha que às vezes sonegando ele vai poder ter um crédito muito bom lá no banco. E não, né? Então eu gostaria assim, qual é a sua visão? Porque muitas vezes assim eu pego casos em que é aquele jeitinho brasileiro, entendeu? Ah, mas como é que eu vou conseguir agora no banco um empréstimo, um capital de giro, um exemplo, sendo que 60%, 80% do meu faturamento ele é frio. Muito bem, gostei. É essas dores que eu quero saber de vocês. Obrigado, Carol, obrigado. E se eu falar bobagem, tu pode me repreender, tá? Mas assim, gente, não tirar nota não está enganando o governo, estamos nos enganando. Veja, por exemplo, eu fui no hotel a semana passada, R$ 100, vamos arredondar. Ok, eu quero nota fiscal, senhor. Ah, mas é que você vê, a gráfica não deixou pronto ainda. Senhor, faz 5 anos que as gráficas não fazem mais blocos de nota. Eu quero nota fiscal. Então é o seguinte, não há problema, eu levo sem nota fiscal, mas eu quero 15% de desconto a 20%, porque é o que você vai deixar de pagar de imposto nas minhas costas. A gente precisa ser um pouquinho maldoso, porque a hora que nós entendemos como que faz as contas do preço de venda de um produto, ali está inserido meus tributos. E a partir do momento em que eu pago para ele imposto e ele não repassa, ele está tirando de mim. Eu ainda não estou falando do lado ético, eu ainda estou dizendo do lado, ele está me pegando mesmo. Porque se o produto, ele poderia ter sido vendido tranquilamente por 80, e ele está me vendendo por 100, é porque ele já está me cobrando o imposto. Que imposto quem paga é consumidor final. Esse negócio de dizer que a empresa que paga imposto não existe. Quem paga imposto é consumidor final, que é eu, você, teu pai, tua mãe, teus filhos,
Todos nós que estamos aqui é quem pagamos imposto, porque ele está inserido no preço de venda. E se esse cara não me der nota, isso quer dizer que ele está tirando de mim. Sou eu que estou sendo lesado e não é o governo. Veja que o nosso conceito é distorcido. A gente acha que está dizendo para o governo, não quero saber desses caras. Não, ele já tirou de mim. De mim não, dá licença. Então, tu me dá o desconto dos meus impostos e não há problema, eu vou para casa sem nota. Agora, se você insiste de cobrar de mim os impostos, por favor, eu quero a nota fiscal. Esse é um conceito que eu queria passar. E o outro é aquele nosso de legislador. Então, quer dizer, enquanto eu não estou jogando futebol, eu fico dando palpite. Esse juiz é ladrão, esse jogador é ladrão, eu acho que ali foi falta, ali foi escanteio. A gente dá palpite em tudo. A hora que a gente entra em campo, pronto, mudou o nosso conceito e nós deixamos de ser quem dá palpite, nós passamos a ser árbitro e nós queremos apitar a partida. Por quê? Porque nós estamos em campo. E quando eu estou em campo, é eu que mando. E aí, o conceito de empresa é a mesma coisa. Até eu ter um CNPJ, gente, dai a César o que é de César. Deus dos tempos de Nero, que tacou fogo em Roma, já tinha a moeda e os impostos e os tributos para o governo. Até eu ter meu próprio CNPJ. A hora que eu tenho meu próprio CNPJ, eu sou um legislador e a legislação mudou para mim. E a partir de agora em diante, os impostos vão ser diferentes que eu estou pagando. Então, isso quer dizer, tem um empresário que não tem ética, que cobra de mim e não repassa, e tem um empresário que é legislador. Só podia pagar imposto antes dele ter a empresa dele. A partir do momento que ele teve a empresa dele, ele acha que a legislação mudou. E não acha. Ele entende que mudou e ele começa a legislar em causa própria, mas correndo sérios riscos. Para quê? A hora que eu aprendo a fazer preço de venda e que no meu markup, na minha margem, está inserido meus impostos, não se incomode, é meu cliente que vai pagar. Eu apenas sou um repassador. Então, aí, gente, nós estamos falando de uma maldade muito grande numa empresa, quando ela cobra de uma pessoa um valor para repassar para outra e ela não repassa, vocês sabem o nome que se chama isso, né? Quando eu pego o dinheiro de alguém que é de outro e eu sirvo de ponte. Se eu não passei por objetivo, isso quer dizer que eu fiquei com o que era do outro. O nome eu não vou dizer aqui, porque está sendo gravado, mas vocês já sabem o que é isso. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, porque senão nós derrubamos os nossos próprios conceitos de ética e tudo quanto é coisa, com uma ideologia dizendo, para que vou pagar o imposto se vocês não arrumam a rua da frente de casa? Para que vou pagar imposto se vocês não me dão água, luz, assistência, saúde, etc.? Para que eu vou pagar imposto se é eu que tenho que me cuidar da Covid, só que se eu não me cuidar, você me multa? Então, isso quer dizer o quê? Nós somos um cidadão livre, sim, mas que tem hora que nós mostramos uma rebeldia muito estranha, tá? Porque essa legislação em causa própria, gente, não funciona. Por quê? Porque nós tiramos de alguém. Então, a partir do momento em que houver um imposto que é pago por você, aí sim, que é o imposto na fonte. E esse a gente esquece. Esse imposto na fonte sou eu que pago. Sabe? Eu, empresário. Agora, eu, consumidor final, todos os impostos sou eu que pago. Todos. Porque não tem nada. O dia que vocês compraram o computador de vocês, a internet de vocês, a agenda, a caneta, o papel, que abasteceram o carro, em tudo isso está incluído esses impostos. Então, isso quer dizer que já tiraram de mim. Se já tiraram de mim, preciso que passe à frente. Então, gente, isso faz... E a hora que nós tiver esse país... Veja, por exemplo, a nota paulista. De vez em quando, a gente dá umas viajadas neste mundo, quando dava, né? A nota paulista, por exemplo, cada vez que o meu CPF acumula um valor,
eu tenho alguns créditos. Que faz isso? O governo do Estado de São Paulo tentando acumular e saber que nós estamos pedindo nota. E para isso, ele está fazendo alguma premiação para mim em devolução disso. Nosso estado de Santa Catarina, pasmem vocês, mas dos 27 aí do país, é o único que ainda usa as notas aqueles cupom fiscal, tá? Então, nós ainda somos o único. Os demais estão todos automatizados e aquela impressora fiscal já está descartada. O que tem a ver aí com a nossa conversa? O que tem a ver é nesse sentido, que ainda o empresário está pagando 2.400, 2.500 para comprar uma máquina que ele não sabe se o mês que vem vai estar funcionando, porque é o único estado da federação que ainda está usando. Só que é um custo a mais. Então, isso tudo, gente, nós temos que ter esses cuidados. E uma coisa que o Emerson citou agora, e que eu anotei aqui para mim não me esquecer, é quando a gente acha que está ganhando. Então, veja assim, eu comprei um produto por 50, eu revendo ele por 100. Qual é o nosso conceito? Epa, estou ganhando 50 em cima dele. Legal, mas 50 é do teu fornecedor. Dos 50 teu, tire teus impostos, tire tua luz, tua água, teu telefone, teu aluguel, etc, 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 que a gente chama isso de custos fixos, tire tudo isso. Agora vê se sobra para tua retirada e Prolabore. O mesmo 50, não faça a conta por 100. Porque por isso, quando a gente contabiliza a receita bruta, menos impostos sobre vendas, receita líquida. Da receita líquida, menos os custos diretos, que aí numa empresa comercial é comissão, é compra de mercadoria, né, tudo que está afetando o produto, eu tenho uma margem. Só que essa margem, que a gente chama de contribuição ou margem bruta, ela ainda tem todos os custos fixos para pagar. Então, assim, de uma maneira direta, cada vez que o teu custo fixo do mês passa de 20%, comece a se preocupar, tá? Comece a se preocupar. Isso é um dado que é interessante anotar. 20%, nós já estamos falando que o teu custo fixo mensal está se passando. E outra, dentro desse custo fixo, está a retirada de Prolabore. Aí, veja, o grande conceito nosso dessa nossa conversa, de misturar física e jurídica. Se a minha retirada de Prolabore está dentro do custo fixo, e o custo fixo não pode passar da média das minhas vendas em 20%, tá? Então, vamos lá, pega os últimos 3 meses, X', que é a média. 20% daquilo ali é meu limite. Dentro desse 20% está a minha retirada. Aí, o que eu tenho visto em empresas e queria dividir com vocês, para vocês verem aonde nós andamos. Qual é a tua retirada? R$1.000. Salário mínimo. Tadinho, gente. Tadinho. Ele deve estar muito necessitado. Só que a casa dele é muito boa, obrigado. Só que o carro dele é muito bom, obrigado. Puxa, e ele retira R$1.000, que dó. E daí a gente pega o balancete dele e está lá identificado R$1.000. Só que daí nós vamos ver as famosas despesas diversas, que o nominho maldoso isso. Ah, tá lá o consórcio do carro dele. Querido, se é do teu carro, é Prolabore. O colégio da filha dele. Ah, mas é que a empresa tem que me pagar. Beleza, mas é retirada de Prolabore. Não é despesas diversas da empresa. Vamos tirar de uma conta e botar na outra. E quando a gente vai fazendo esse trâmite, aí parece-nos que a ideia é cancelar o nosso contrato, né? O cara está vindo aqui na minha empresa para dar palpite à minha vida. Mas, na verdade, nós estamos contribuindo para ele para dizer, para que se enganar? Quer se enganar? Engana o outro, não a você.
Quer se enganar, então, e continuar nesse processo de se esconder de algo que não é verdade, escolhe outro. Quando a gente se engana a nós mesmos, gente, sei lá, eu não podia dizer isso para o negócio gravado, mas chama-se eutário, ou algo parecido começando com o, né, que Deus se deduzem. Porque daí a gente não sabe onde é que está indo. Daqui a pouco, quando a gente vê, nós nos perdemos nos nossos dados. Perdeu os nossos dados, perdeu a nossa fonte de referência, perdemos a nossa bússola. E aí, aonde o vento me levar, eu vou. Aonde eu for conduzido, eu vou. Aonde as ondas me levarem, eu vou. Né, Emerson? O que você acha? Eu acho legal, eu até não acho que eu vou fazer essa pergunta. Beleza, eu pego, defino meu Prolabore, que tem que estar nessa questão dos 20%, porque ele é uma despesa fixa, é isso? Isso. Certo? Mas beleza, meu Prolabore é 1.000 pila, que é meu salário mínimo. E onde que eu considero, por exemplo, meu lucro da empresa mesmo, que eu vou tirar da participação de lucro? Entra onde? Isso. Eu preciso me preocupar com isso ou eu só vou receber, botar tudo isso no Prolabore? Perfeito, garoto. Veja assim, matemática pura, pura, pura. Vamos lá. Eu compro um produto, eu revendo ele por 100. Se eu revendi ele por 100, 50 já não é meu, porque é do fornecedor que eu tenho que pagar. Se 20, eu falei que é meu custo fixo, então do 20, eu já estou tirando 70, então eu tenho só 30. Do 30, eu tenho 10 que é de imposto, então eu já tenho só 20. Se desse 20 eu tirar 10 para reinvestir na minha empresa, a minha parte é só 10. Então, vamos lá, agora tentando passar de uma maneira mais técnica, isso que você está me dizendo. Receita bruta menos impostos, receita líquida. Nomes técnicos, ROB menos impostos, ROL, que é a receita operacional líquida. Depois da receita líquida, eu tiro os fornecedores, tá? Eu tiro toda essa parte de comissões para os meus funcionários e os meus impostos sobre vendas. Aí eu vou ter a minha margem bruta ou margem de contribuição. Dessa margem, eu tiro meus custos fixos, onde está inserido o meu Prolabore. O resultado disso, eu vou fazer investimento. E o que sobrar, eu posso redistribuir para os sócios da empresa. Daqui a pouco vem para mim de volta, né? Então, eu fico com a última linha. E eu só posso ter a última linha se a primeira linha for bem considerável. Isso quer dizer, eu tenho que rebolar para mim ganhar. Entendi. E uma coisa... Oi? Essa questão do 20%, assim, eu entendi que o meu lucro vai ser só lá no final, a última coisa que eu vou receber depois de eu ter pago meus impostos, fornecedores e tudo. Na última linha ali, a gente chama isso do DRE, né, professor? Isso, exatamente, exatamente. Me corrija se eu estiver errado. E aí, ok, mas eu tenho que pagar meus funcionários. Eu tenho, por exemplo, eu tenho lá um restaurante como a Kelly, e eu tenho que pagar meus garçom, a galera da recepção. E isso é custo fixo, professor? Eu boto isso dentro dos 20%? Como que eu boto isso? Os garçons, eles são contratados para atender naquele momento, mas não são teus funcionários, ou seja, são teus colaboradores, sim, mas temporário, todos eles são custos variáveis, porque ocorre e não ocorre. Assim como o teu integrador no caso do delivery. Vamos dizer que eu pego o motoqueiro para entregar, e esse não é custo fixo, esse é um custo do produto. Porque dentro do custo do meu produto, eu já coloco o garçom, eu já coloco a comissão do garçom, já coloco a comissão dos meus vendedores lá na loja de roupa, e já coloco o meu entregador, que é o delivery, ou o frete, para quem está usando o e-commerce. Tudo isso aí compõe o produto. Depois que eu tenho o custo do produto, é que eu vou botar o preço de venda. E no preço de venda vai o custo fixo. Sabe? E daí, a margem de lucro que eu quero ter.
ela vai junto com o custo fixo. Então, vamos dizer, eu quero 15% de margem, 15% mais o 20% dos meus custos fixos, já estou falando em 35%. Se 10 vai para o governo, eu estou falando de 45%. Se 50 do fornecedor, deu 95%. Então, só sobrou 5 para mim. Esse 5, ele pode ser reinvestido depois. Legal. Eu vou mandar para você, Emerson, tá? Provavelmente amanhã de manhã, 3 planilhas, uma de serviço, uma de comércio e uma de indústria, para fazer preço e venda. Muito simples, eu espero que seja muito simples, e eu mando junto também o meu contato para aquele que não conseguiu preencher, entrar em contato comigo, tá? Não vejo problema algum. Perfeito, então, professor. Isso, eu te repasso e você multiplica aí aos colegas para que dê tudo certo. Quanto a essa parte da emissão de nota também que nós falávamos, dentro desse artigo que eu te falei, que eu também vou te mandar depois, que eu escrevi aqui para o portal, uma das coisas que eu constei foi isso. Não adianta, gente, o agente financeiro não vai reconhecer a nossa planilha gerencial. Ele vai reconhecer um documento oficial, que é a contabilidade. A partir do momento em que o agente financeiro, leia-se agente financeiro, todos os bancos comerciais, cooperativas de crédito, microcrédito, então é melhor falar agente financeiro, porque nós sempre a gente vai deixar um de fora. Cada vez que chega nele essa informação da minha venda, ele só vai enxergar aquela que está a minha assinatura e a do meu contador. Ou seja, eu estou dizendo que eu vendi, mas tem um profissional habilitado para tal, com seu conselho, dizendo que é isso mesmo. Assim como uma planta de um prédio, ela só é reconhecida se o meu engenheiro botar o seu CREA, um faturamento só é conhecido se o meu contador botar o seu CRC. Senão, é apenas dados, tá? São apenas dados. E dados não têm efeitos jurídicos e nem legais. E aí, o risco que nós corremos é de obrigar o banco a aceitar uma informação minha com números não reais e esses valores escapar e cair na mão do fiscal. Daí a gente vai dizer que o culpado é quem? Tá? E outra coisa também, que a colega contadora aí pode me ajudar tranquilamente, mas eu já vi, e não foi só uma vez, eu já vi inúmeras vezes, das empresas entregarem no banco, não um balanço, e nem, Emerson, demonstrativo do resultado que você dizia. Elas entregam em banco um atestado de incompetência. Olha que maldade essa minha. Mas por que isso? Porque é um negócio totalmente furado, aonde gasta mais do que vende, aonde não manda para o contador as coisas e sai tudo pela metade, e não entende, não entra na cabeça dele que é por ali que ele vai ser analisado se ele tem crédito ou não. Não é pelas atitudes que ele toma lá dentro da empresa dele. O mercado financeiro conhece ele pelas informações precisas que ele manda. Então, por isso que eu tenho essa ousadia de dizer que tem muita informação que é mandada para agente financeiro que é um atestado de incompetência. Então, na verdade, nem deveria mandar. Aí fica nesses 86% que eu dizia agora há pouco para vocês. E que esses mesmos que fazem isso são os que mais têm pedras na mão para arremessar no mercado e dizer é só para alguns, é só para protegidos, é só para políticos. Ah, não, né, gente? Já passou isso. Já passou isso. Vocês sabem que hoje... Oi? Eu acho fantástico isso que você traz, porque o empreendedor ele tem que ter, na minha visão, a questão da autorresponsabilização. Então, não é só ficar terceirizando a culpa porque é do governo, é por causa disso. Cara, se você tem que pagar o imposto, vai lá e paga. Se você fizer tudo certinho, as portas vão estar abertas para vocês. E eu não tinha parado para pensar nisso dos 86%, porque se a gente for olhar, à primeira vista, nossa, coitado desses caras.
Mas, na verdade, se ele tivesse feito certo, claro, a gente não pode generalizar, né, professor? Tem as questões, mas se ele tivesse feito certo, obviamente ele teria recebido aquilo que era dele. Ainda mais no momento desse que a gente precisa. Né, professor? Eu acho fantástico isso quando o senhor comenta. A autorresponsabilização é fundamental para o empreendedor. Claro. E aí, gente, se nós ficarmos terceirizando aquilo que cabe a mim, aonde eu entro depois na minha empresa? Mas então, vejam assim, se eu quero que o meu negócio prospere, uma das coisas, primeiro, você já é um super-herói. Todos vocês que estão aí na tela já são um super-herói, tá? Se vocês quiserem, inclusive, amanhã, botar a cueca por cima da roupa e uma capa nas costas, eu não vejo problema algum. Mas tire uma foto e me envie só para a gente ver. Manda e bota a hashtag Programa de Aceleração Orion Park e posta lá. E diz que foram conduzidos por esse louco careca que estava falando isso mesmo. Mas, assim, só o fato de ter uma empresa, a gente já é super-herói, tá? Agora, gente, o super-herói, ele precisa saber que ele tem que trabalhar com todas as forças no mercado. E nenhuma das forças conduz ele a engano, mas, pelo contrário, na precisão. A precisão da informação é que é esse grande negócio hoje, né? E é isso que a gente luta, é isso que a gente precisa dizer para o povo sempre. A hora que tiver precisão, faz isso. Eu trabalho seguido com projetos de investimento. E o que a gente vê no mercado, assim, é apavorante, nesse sentido de não fui eu que fiz, foi tal pessoa. Não, esse não fui eu que calculei, foi tal pessoa. Dentro das próprias empresas, um lava as mãos e bota nas costas do outro. Então, o que a gente recomenda para ter seu próprio negócio? Super-homens, Mulheres Maravilhas, vejam isso. Você já é super-herói por ter uma empresa. Parabéns. Agora, ter uma empresa e querer levá-la sozinha e ser bom em tudo, revê teus conceitos, tá? Assim, aquela pessoa que nasceu para ser administrativo financeiro, se mantenha. Você nasceu para isso. Agora, não vai ser comercial e vendedor. O vendedor, gente, você conhece ele de cara. Ele chega na tua mesa, bate, derruba um copo, vai juntar, derruba outro, ele vai levantar, a cadeira sai, ele fala pelos cotovelos, ele consegue, as orelhas dele mexe sozinha. Esse é um vendedor. Então, se você é compenetrado, você não é vendedor. Se você é estabanado, você é vendedor. Parabéns! Agora, se você tem cabeças avançadas, daqui a pouco você é da produção. Ou se o seu negócio funciona, mas você não tem muitas relações públicas, dá uma pensada se você não é da produção. O que eu quero dizer com isso? O tripé que sustenta uma empresa: produção, comercialização e gestão. Se você quer ser os três, pode que a tua empresa tenha algumas dores maiores do que as outras. Todas as empresas que se submeteram, outra, não estou dizendo que você não vai ser o maior de todos. Claro, se você é o dono, você está acima. Mas as empresas que se submeteram a ter bom vendedor, a ter um bom cara na produção, a ter uma boa pessoa na área de financeira. Ah, mas daí então isso quer dizer que eu tenho que começar já com 3, 4 funcionários? Eu não falei isso. Eu disse quanto mais você acreditar naqueles que estão contigo, mais você cresce. 2 produzindo, 3 produzindo, 4 produzindo, a tua receita é maior. É consequência. Então, tem horas que a gente também evita de nós estarmos crescendo de medo de gastar. Gente, o medo é uma das coisas que não condiz com o risco. A hora que nós tivermos a nossa empresa, vocês têm a empresa de vocês, vocês já assumiram um risco.
Então, esse risco, ele tem que ser calculado, ele tem que estar sob controle, mas nunca perder a ousadia, senão o empreendedorismo de vocês vai por terra. E se nós aguardarmos que tudo vai ser colchãozinho, tudo vai ter um lençolzinho térmico, nada disso. Tem hora que ser empreendedor é ser um pouquinho doido. Então, por isso que eu digo que vocês já são heróis. É uma doidice, cara, mas eu não quero mais voltar para trás. Eu comentei a vocês que o que vocês têm idade, eu vai fazer a minha empresa de consultoria agora no final do ano, que é 25, que é a idade de vocês. Mas eu tive que ter um dia de louco. E nesse dia que eu resolvi sair do meu emprego fixo, depois que eu me formei, deixa eu entrar um pouquinho assim, para me tentar ajudar vocês. Se eu não ajudar, depois o Emerson dá uma cortada aí e tira fora essa parte lá no editor. Mas eu fiquei muito tempo da minha vida no interior. Eu fiquei até meus 15 anos de idade por aí no interior. Então, no que eu era bom? Andava um pouquinho a cavalo, levantava cedo, trabalhava na lavoura. Quando eu vim para a cidade e aprendi a atravessar a rua, eu já estava com quase 16 anos. Gente, eu aprendi a atravessar a rua. Que coisa mais boa que era. Depois de um bom tempo aqui na cidade, eu casei. Depois que eu casei, já tinha meus 2 filhos, e os 2 filhos já caminhando e correndo pela casa, eu resolvi fazer o meu vestibular. Então, comecei a estudar, já estava com os filhos crescidos. Quando eu me formei, eles já... E nesse período, eu tive, durante a minha universidade, eu acho que umas 5, 6 trocas de trabalho. Não dava certo, não ia para outra, pedia demissão. Eu fiz a minha pós-graduação, eu tomei alguma coisa que me fez mal. Até hoje eu não sei direito o que me deram naquela xícara de chá, porque ela me fez mal. Porque a hora que eu tomei isso, que a gente chama de coragem, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, e eu comuniquei à minha família que eu iria trabalhar por conta. Gente, tive que me escapar para não ter que ir no psiquiatra, para não ter que a polícia me prender, porque eu estava ficando louco. Quem que seria em sã consciência deixar de receber um valor fixo por mês para começar a prestar serviço para os outros e saber se os outros vão te contratar ou não? Então, uma pessoa dessa, ele não é normal. Acho que o professor caiu ali. Mas olha que legal, né? Se a gente for olhar esse contexto que o professor comenta, não, eu vejo muito uma questão que vai exigir a coragem nossa, obviamente, o super-herói, a Mulher Maravilha, como ele comenta, mas para a gente, empreendedor, não levar o prejuízo durante a nossa caminhada, cara, é fundamental a gente cuidar de toda a questão financeira, quanto que eu estou cobrando, qual que é a minha margem de lucro, qual que é o meu custo fixo, quanto que eu estou pagando de imposto, o que eu estou fazendo certinho, porque se a gente ignorar e levar nas coxas, como o Ladiano fala, cara, pode ser que a gente acabe se frustrando. Normalmente, a gente que é empreendedor, a gente tenta ir avançar, criar o nosso negócio, toma um pouquinho de coragem, só que às vezes tem pessoas que dependem da gente. Às vezes a gente tem filho, às vezes a gente tem família, e se der errado isso no decorrer, às vezes não é nem por falta de sonho ou por questão de vontade. Às vezes a gente até tem vontade, mas durante a execução, a operacionalização do nosso negócio, às vezes a gente acaba levando nas coxas e isso pode quebrar.
e a gente quebrando por falta de profissionalismo, por falta de querer buscar isso, vai fazer a gente se frustrar quanto empreendedor, talvez gerar outros problemas a nível de família, porque, poxa, eu saí do emprego fixo para empreender, não deu certo, não tomei conta das minhas contas do meu negócio, e aí, como é que eu faço? Aonde que foi que eu errei? Às vezes, foi só em não cuidar do que deveria ter sido cuidado, ou de não despender um tempo e energia em cima daquilo que deveria ter sido feito. Não sei se faz sentido para vocês, mas nem todo mundo para realmente para pensar e botar na conta do lápis. Cara, na canetinha lá, no papelzinho, no Excel, onde for. Quanto que tá custando essa brincadeira? Como é que tá saindo esse negócio? Será que eu tô levando prejuízo? Será que esse negócio vai me dar retorno? Independente se a gente está abrindo um negócio ou está trabalhando num projeto social, isso tem que pagar as contas. Ó, o professor disse que caiu tudo, ele já está entrando de novo aqui. Só vou responder ele aqui. Professor, o senhor caiu, a gente está aguardando aqui. Se a gente não cuidar dessa parte, o nosso negócio, que muitas pessoas dependem, pode acabar falindo. Só porque eu não quis, talvez, trabalhar em cima de um plano de ação nesse sentido. Faz sentido isso, pessoal, esse bate-papo? O que vocês estão achando? Alguém online? Olá, olá, olá. Que show. Olha, eu tinha um monte de pergunta. Vocês têm pergunta para poder fazer para o professor quando ele voltar? Já vamos pensando para a gente poder ir para esse bate-papo, né? Uma dúvida assim que eu tenho. Hoje, normalmente a gente é empreendedor ali, a gente mistura todas as contas, né? As contas pessoal com as contas da empresa. Eu pago o boleto da escola, eu pago o lanche que eu vou comer, eu recebo do meu cliente por aqui. Como que vocês fazem para separar hoje a conta do negócio de vocês, ou se vocês misturam tudo? Como que vocês fazem no dia a dia? Emerson, Oi. eu aplico muito e gosto de até passar para os clientes, que é como se a gente tem que pensar como se a gente estivesse trabalhando para a nossa empresa. Ou seja, qual é a justificativa que eu vou estar fazendo para retirar dinheiro do caixa, né? Um exemplo assim, tive gasto com combustível, então qual é o procedimento que eu tenho que fazer quando esse gasto é realizado pela empresa? Então, aquele negócio assim de pagar a conta pessoal na conta da empresa, isso não pode, né? Nós, contadores, a gente sabe muito bem que isso é bem complicado, mas a gente tem que tentar pensar assim, ó, como se eu tivesse que prestar conta para a empresa onde hoje eu sou dono. Então, toda e qualquer retirada tem que pensar de fato. Um exemplo, se eu já tenho programado que é o meu Prolabore, e é aquele valor, então é aquele valor que eu vou ter de gasto por mês para bancar as minhas contas pessoais. E não confundir, né? Que esse é um primeiro princípio da contabilidade, é o quê? É segregar as contas, o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Legal. Carol, bacana. Professor, aproveitando que o senhor voltou aí, o teu microfone tá mutado, tá? A gente estava fazendo, primeiro a gente continuou o teu bate-papo sobre a questão de ser super-herói e Mulher Maravilha, né? Essa questão que o empreendedor tem, mas que a gente tem que tomar cuidado que durante a execução do negócio, a gente tem que cuidar das nossas contas, para que isso não se torne uma frustração e outras pessoas se sintam frustradas por causa disso. E aí, eu joguei uma pergunta no ar ali para os empreendedores, hoje, como que eles separam as contas deles? Aquela situação do empresário que paga a conta da escola na conta da empresa, e aí a Carol contribuiu com a visão dela, né? Mas
se a gente pudesse falar um pouco mais, como que eu, empreendedor, como que eu faço para eu dividir as minhas contas pessoais com as contas da empresa? Será que eu tenho que abrir 2 contas no banco? Como que eu faço? Qual que é a melhor dica que vocês podem dar para a gente? Ok, consegue me ouvir agora? Sim, professor. Eu tive que voltar para o meu celular, no computador não deu mais, caiu tudo, eu acho que o frio chegou aqui para esses meus lados. Mas ok. Mas muito bem, queridos. Então, assim, nesse sentido que você estava dizendo, obrigado, Carol, por sua competência, tá? Com certeza aumentou o nível da conversa. Eu até nem deveria entrar, mas tudo bem, eu sou metido. Sim, a resposta é sim. O que é jurídica é uma coisa, o que é física é outra. A partir do momento em que eu me proponho a constituir uma pessoa jurídica, eu me proponho também a dizer: isso é uma coisa, isso é outra. Vejam assim, se eu não tiver, então, as 2 contas e eu trabalhar com o que entra na minha empresa, dentro da conta empresa e misturar, tudo que está na pessoa física está sujeito à tributação de imposto de renda. E se um dia acontecer, e pode, porque eu já caí, tá? Eu já caí naquilo que eles chamam de malha fina. E de vez em quando é feito essa operação. Muito bem, com isso, se entrou na minha conta, no extrato da minha conta, 5 mil dentro da minha conta e eu declarei R$1.000 por mês, 4 mil não tem origem. 4 mil coloca-se na tabela de imposto na fonte e eu pago tudo acumulado o dia que eu caí. Então, gente, não é negócio. Pessoa física não mistura, o tributo é muito alto. E isso estou falando só de tributo. Agora já chego em outras questões. Mas então o tributo é elevadíssimo. Eu constituo uma empresa para pagar 5, 8, 10% e tiro da empresa e coloco na física para pagar 17, 21 e 28. Dá licença, né? Isso não é muito inteligente. Então, acho que não é legal a gente fazer isso, tá? E outra coisa também, cada vez que eu misturo a minha pessoa física com a jurídica, eu me perco dentro da jurídica. Então, se eu misturar também os cartões, eu deixo tudo no bolso e vou lá no supermercado comprar trigo, pão, carne, cerveja e pago com o cartão da jurídica, e daí para mim viajar eu abasteço o carro com a pessoa física. Gente, de boa, não fale do teu contador. O teu contador, ele é mágico. Tudo bem que Mr. M já provou que até David Copperfield era um truque, mas não deixa o teu contador piradinho, tá? Isso aí pira qualquer um, imagine o dono da empresa. Então, gente, esse tipo de gestão, ela é simples? Mas é nós que temos que tomar a decisão. Então, ou seja, se eu constituir a personalidade jurídica, eu estou ciente de que o que ocorre dentro dela são coisas relacionadas à minha empresa. E daí, aquela retirada de prolabore que eu fiz, eu passo para a minha pessoa física, para as minhas coisas pessoais. Queridos, empresa não come carne. Empresas não bebem cerveja. Empresas não compram remédio na farmácia, tá? Empresas têm outro tipo de custos, que são colaboradores, encargos, impostos, fornecedores, viagens, investimentos, cursos, informações, e isso a empresa faz. Empresa não tem filho no colégio, quem tem é você, dono de empresa. Então, tudo isso nós precisamos separar, gente, porque senão depois, aí vem aqueles balancetes furados, onde consta no balancete coisas que não deveria constar,
e aonde está na minha pessoa física coisas que não deveria estar. Então, vejam, nós estamos falando aqui de vários conceitos, de gestão, de ética e também de tributos, tá? Não misturar as coisas é o melhor negócio que tem. Cada um no seu ofício. Por isso que a gente chama de pessoa e pessoa. Pessoa física é uma, pessoa jurídica é outra. Cada vez que nós juntar, nós perdemos essa personalidade. E aí nós ficamos com crise de identidade. Não fique com crise de identidade. Não misture, tá? É só não misturar as coisas que vai dar tudo certo lá no final. Emerson, eu te ajudei, Carol, te ajudei ou só te atrapalhei? Não, professor, para mim ficou bem claro. Às vezes é difícil, por exemplo, para o empreendedor, quando ele vai começar, ele fazer essa separação, né? Mas é buscar ajuda. Eu vejo que tem aí o Sebrae que pode auxiliar em como fazer, tem várias pessoas que podem apoiar os contadores. Peçam auxílio aos contadores de vocês. Se vocês não têm contadores, vão atrás de um. Esses profissionais vão auxiliar nessas questões. Eu acho que é fundamental a gente cuidar. Porque, assim, do que adianta, se a gente for pegar num contexto, professor, do que adianta se a gente for lá fazer uma SWOT bem feita, um planejamento, um negócio tão legal e daí chega na hora de eu cuidar do dinheiro, do financeiro, eu misturo tudo e acabo não conseguindo executar, tô levando prejuízo, na verdade, achando que tô tendo lucro e isso é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento. Então não adianta a gente chegar, fazer um bom planejamento e não cuidar disso durante. Isso tem que ser cultural, né, professor? Tem que ser com bastante frequência. Professor, teu microfone está mudo. Sou eu de novo que estou bagunçando com o sinal aí ou não? Estou vendo uma reclamação ali. Não. Me ouve? Sim, professor. Eu acho que às vezes pode ser a internet de vocês, pessoal, que pode dar uma oscilada também, tá? Agora há pouco eu fui atropelado por um trem, mas agora acho que eu já estou aqui de volta. Mas então, gente, vocês viram o quanto é legal essa área financeira, porque ela nos empolga. Ela nos empolga de uma maneira que a hora que nós começar a fazer os nossos fechamentos e demonstrativos de resultado, vocês vão criar uma relação tão íntima, vocês vão se apaixonar por eles. E aí vocês vão querer cada vez aperfeiçoar mais. E aí, amanhã, nós vamos estar falando em ERP, nós vamos estar falando em BSC, que quem sabe é tudo complicado agora nesse momento, mas amanhã nós vamos estar falando em indicadores, em gráficos, justamente por causa dessa nossa paixão. Mas só que nós temos que começar primeiro. Eu gosto muito de assistir Animal Planet. E lá a gente aprende aquela dança do acasalamento, que é a dança da conquista. Por favor, filtrem bem isso que eu estou dizendo, por favor. Mas, enfim, quando nós começamos a fazer isso, é porque nós queremos conquistar. Então, a hora que você quer conquistar aquele teu lado de gestor, aquele teu lado de analista, tá? Comece a mostrar para esse teu lado essas informações mais precisas, comece a mostrar aqueles gráficos, se quiser botar um de pizza, um de barras, um de linhas, tudo isso, gente, esses indicadores facilitam muito. Aí a gente pensa, o grande, como ele faz para ter controle? Ele tem. O pequeno, como ele faz para ter controle? Ele está perdidinho, e muitas vezes. Então, vocês vejam, um domínio muito grande da microempresa e um domínio muito grande de informações atrapalhadinhas da microempresa. Aqui perto da minha cidade, nós temos algumas empresas de porte, aí também tem várias empresas de porte. Todas as vezes que eu prestei serviço com a empresa de bem maior porte, ela tem informações mais precisas do que a pequena. Não está certo isso, gente. A facilidade que nós temos é muito prática.
e a gente está perdendo para uma que não tem facilidade. Aí, o que a gente faz? Em vez de procurar ir atrás, a gente fica dizendo, ele tem dinheiro para contratar mais pessoas, então nós ficamos encontrando justificativo para aquilo que a gente não fez. E é muito simples isso. Eu também acho, gente, que a culpa é dos outros. Eu acho que a culpa é minha de ter feito 2 filhos, por exemplo, esses são meus, não adianta ser eu que tenho dado de comer. Mas o restante, eu acho que devia ser tudo culpa dos outros. Né? Assim como também todas as vezes que eu não consigo ter informação. E aí a gente pega o Luciano Hang, a gente pega o Nilson Berlanda aqui com 200 lojas, a gente pega uma Bernec da vida, sabe, um parque industrial enorme que está fazendo outro maior ainda na cidade de vocês, e eles têm tudo na ponta do lápis. Aí nós pegamos o seu João da padaria da esquina, ele não tem. Dá licença, isso é conceitos. Ou eu quero, ou eu não quero. Porque enquanto eu não fizer a minha escala de prioridade dentro da minha empresa, que momento que a gestão vai ser prioritário? Por isso que eu dizia há pouco do tripé. Um cuida da produção, um cuida da comercialização, um cuida da gestão. Se não é o meu perfil ser gestão, coloque alguém para cuidar. Se não é o meu perfil ser vendedor, coloque alguém para vender. Abra uma sociedade daqui a pouco. Eu ainda acredito na sociedade. Sabe, gente, faz tempo que eu não faço um valuation. Faz tempo que eu não faço um distrato social. Ok? Mas mesmo assim, vamos dizer que o ano passado eu fiz 2, e fiz mesmo os 2. Mas teve anos de eu fazer 8, 10, né? Então, o distrato social não é legal. Isso quer dizer que as sociedades não estão se juntando, mas eu acredito muito numa sociedade. Então, acredite nela. Daqui a pouco, quem sabe, está precisando do teu lado aquele grande parceiro para que vocês, os grandes super-heróis, consigam dar a volta cada vez mais rápido e cada vez mais ágil, tá? Corre risco sempre, ok? Mas analise o teu perfil e veja qual é o teu perfil e daqui a pouco que parceiro que você está precisando. Se o teu perfil não é de controles, de financeiro, de ter esses detalhes, contrate teu contador, que você é obrigado a pagar por ele ser teu parceiro, e não por ele fazer imposto para você. Daqui a pouco é a pessoa que você precisa de parceiro. Sabe, esse tipo de coisa que eu digo. Aí a gente vai incentivando a nossa empresa e nós vamos amando aquilo que a gente sabe. Queridos, perfeito. Se nenhum dia... Oi? Perfeito, eu acho perfeito. Desculpa, pode continuar, e depois eu falo. Tá bom. Assim, dá uma pensadinha, se nenhum dia você quebrou um copo por ser estabanado, por falar com os braços, daqui a pouco você não é um bom vendedor. Dá uma pensada nisso, daqui a pouco você está precisando de alguém com essa ousadia de ir à frente e entrar e se envolver numa conversa, e se ele chegar num bolo de 10 pessoas, precisa 1 minuto para ele fazer um perfil de todos, entrar na conversa e falar mais com os outros. Essa pessoa é importantíssima para o nosso negócio, porque ele tem um poder de persuasão muito grande. E aí a empresa vai se estruturando em cima disso. Aqui dentro da Paradigma, nós temos... Acho que deu uma travada, professor. Meu Deus, se dependesse de mim. Se dependesse de mim, não saía. Deu uma travada. O senhor falou aqui na Paradigma, daí travou. Então, na Paradigma, o que eu quero dizer é o seguinte: se dependesse de anotar o que tem que pagar amanhã, o que tem que receber amanhã, saldo de conta, extrato de conta, conferir tributos, não sou eu. Não sou eu. Então, isso quer dizer, se eu não tenho me juntado a pessoas certas,
nós não estaríamos, quem sabe, há 25 anos no mercado. Tem coisas que eu sou apaixonado, tem coisas, até eu faço. Então, essas que até eu faço, eu já prefiro dar para um apaixonado. E aí nós vamos montando uma equipe de apaixonados. O meu contador, por exemplo, ele não é mais meu contador faz muito tempo. Não, ele é meu parceiro. Tá? Então, nós temos um acerto nos nossos honorários, que quando eu estou numa empresa, por exemplo, ele é especialista em lucro real. Eu não. Eu não vou estar estudando tributos. Eu nem conheço muito disso. Mas eu sei quem conhece, é ele. E quando eu preciso, eu entro em contato com ele. Tem muita mudança na lei trabalhista, tem muita mudança nas leis. Não há problema. Eu tenho 2 parceiros advogados que eles amam isso. Então, eles que leiam. Né? Então, se eu tenho um parceiro que ama tributos, eu não gosto muito. Se eu tenho um parceiro que ama lei trabalhista, e se eu tenho um outro parceiro que ama direito civil e social, deixa eles se virarem. E eu tenho um outro que ama essa parte de registro, pronto, está identificado. Eu tenho a parte, cada um tem a sua, vamos para o campo e aí que vai dar certo. Aí a coisa foi fechando, sabe? Enquanto eu achei que era eu só que tinha que saber das coisas, e a gente precisa quebrar alguns conceitos que eu queria dividir com vocês também. Então, vocês vejam, e eu já vi em várias empresas o que acontecia comigo. Eu tinha na minha cabeça que parte financeira era eu saber quanto tem que pagar, quanto tem que receber, quando controlar extrato. Cara, eu acabei de dizer que eu não faço isso. Então, isso quer dizer que eu não presto para a área financeira? Não. Eu trabalho como analista financeiro, não como operacional. Então, isso também eu queria dizer para vocês. A área financeira, ela é uma área meio, e não uma área fim, tá? Ela não é a área estratégica, ela é a área operacional. O que eu vou fazer com os dados é estratégia. Agora, ter aquela informação, pagar, receber, não, isso não é. Tá? Vejo que até o próprio setor de pessoas, aonde vocês verem lá escrito departamento pessoal, e eles estão fazendo a folha de pagamento, é operacional. Tá? Departamento pessoal, estão fazendo recrutamento e seleção, é tudo operacional. Estratégia é quanto isso representa por mim, quanto de custo isso representa para mim, quanto que eu tenho que vender para atingir meu ponto de equilíbrio. Agora eu estou me achando. Então, vejam que a empresa é formada por etapas. Agora, nós, super-heróis, vocês, super-heróis, por favor, vocês têm que conhecer de tudo um pouquinho. Eu acabei de dizer e me confessar publicamente para vocês que eu tenho pavor de tributos. Mas se eu não conhecer de tributo, eu não posso dar uma assistência direito para o meu cliente. Eu não gosto da legislação trabalhista, mas a interpretação da lei que foi feita agora há pouco, que o governo fez esse de 40 dias da folha de pagamento, foi eu que fiz aqui na região. Porque a gente tem uma visão diferente de olhar, porque nós estamos lá dentro da empresa. Eu não trabalho muito com livro embaixo do braço, eu trabalho com prática, com empirismo, com mostrar como é que foi feito, com botar o empresário embaixo do braço, se precisar bater nele também a gente bate. Mas não adianta eu ler um livro que foi feito em Harvard e querer que o mesmo conceito seja aplicado na padaria da esquina. Aí não, aí eu me perdi. Então, o que nós temos que fazer é cada coisa do seu tamanho e na sua hora. E dá certo, gente. E dá certo. Eu até queria sugerir para vocês, eu tenho um canal no YouTube onde eu faço uma boa parte de tradução dessas leis, principalmente na área de investimento, tá?
eu gostaria de convidá-los, e se quiserem, claro, se inscrever, é a média de 1 a 2 vídeos eu coloco lá por semana, mas nesse sentido. Por exemplo, agora saiu o Pronamp. O Pronamp está sendo anunciado na imprensa, que já tem dinheiro, já está rolando, já tem isso, já tem aquilo, a R$ 4,75 ao ano. Claro que é verdade, o 4,75 que já saiu, não é verdade. Não está nem normatizado ainda. Então, eu também gravei um vídeo agora há pouco. E fiz agora uma série de entrevistas com gerentes de banco. Amanhã de manhã, por exemplo, eu tenho marcado com a gerência do Sicoob. Agora, na sexta-feira, eu fiz com a gerência do Banco do Brasil. Tá? Deem uma olhadinha. Eu acho legal vocês... Parece que a Júlia já me colocou na tela ali alguma coisa, né? Obrigado, Júlia. Você é uma amada. Deem uma olhada nisso para vocês verem que é fácil da gente ir interpretando as coisas. Porque tem momentos em que o gerente do banco, ele espera vir uma legislação, e tem hora que ele também se atrapalha um pouquinho nessas coisas. Porque assim, gente, o gerente de banco, nós achamos, prudentemente, que ele é alguém da área financeira, mas não é, ele é vendedor. O gerente de banco, ele só evolui, ele cresce, ele é transferido para cidades maiores quando ele é bom vendedor, e não analista financeiro. Então, o que ele precisa dominar? Não é um HP12, é os produtos que o banco tem. Então, vocês verem essa entrevista que eu fiz com o cara do Banco do Brasil, eu tinha que intervir para me poder falar, porque senão ele estava todo emocionado e todo empolgado, e tem que ser assim mesmo. Porque ele cresce e ele evolui dentro da instituição, se ele conhecer os produtos dele, e não de financeira. Então, assim, gente, por isso, veja o que acontece, e eu tive a ousadia de um dia simular um empresário chegando no gerente do banco. Então, vamos lá, eu acabei de transformar vocês 10, agora 9, o 10 sou eu. Vocês 9 agora foram promovidos a gerente da minha agência, e eu vou chegar em vocês desta maneira. Pois é, gente, não deu, me ferrei, não estou conseguindo vender, não está fácil, olha, eu não sei o que eu vou fazer, o senhor não tem dinheiro para me arrumar, o senhor não pode me arrumar um empréstimo? Dá licença, né? Dá licença. No dia que nós vamos no banco, por favor, né? Eu não uso muito pentear meu cabelo, até porque não tenho muita alternativa. Mas um perfuminho não custa nada. E a postura. Nós vamos chegar no banco com postura. Tá? Vejam assim, se nós já chegamos desesperado e com os demonstrativos de resultado do cacete, que não fala nada do que é um atestado de incompetência, que nem eu falava há pouco, e nós vamos pedir dinheiro para o banco, o que ele vai fazer para mim? Ele vai olhar para mim no fundo dos meus olhos, mas lá no fundo, e vai dizer, adorei você. Tanto te adorei que eu vou te chamar de especial. E especial é os meus clientes que eu amo e que estão na tua situação. E ele diz para mim, vou te dar um cheque especial. Você é o cara. Claro, 220% ao ano eu mereço, gente. Eu sou o cara melhor que tem. Eu só tenho que merecer, porque a cena de incompetente que eu fiz, a cara de resto de guerra, a cara de quem saiu da UTI com a Covid, para ir pegar dinheiro em banco, claro, eu sou especial, não tem nem o que ver. Agora, postura, informações precisas, pode estar desesperado, não há problema. Quem não está? Ele também está. Mas se nós tivermos informações precisas e postura, você deixa daquele estágio de ser especial e vai pulando faixas para baixo. Porque o especial é o limite da incompetência. E quando nós chegamos em linhas de investimento e linhas de BNDES, agora nós estamos felizes. E olha, não é fácil,
Veja, por exemplo, hoje a linha do BNDES para o MEI aumentou de 3 para 5. Continua ainda o juro zero, tá? Os municípios estão se organizando, eu até estou com umas 2, 3 propostas de trabalho para mim tentar organizar as leis dentro dos municípios para que eles mantenham a sua política de juro zero e não fiquem só nas costas do Estado. Isso está acontecendo. Então, está sendo colocado algum dinheiro na mão das empresas. Agora, para aquelas que ultrapassam a faixa de MEI, aquelas de 360 acima, que é as que vendem mais de 30 mil por mês, gente, é uma pena eu dizer isso, mas eu não posso me omitir dessa informação. É inversamente proporcional. Quanto mais a empresa vende, mais barato o juro. Quanto menos ela vende, é mais perigoso o juro. Tá? Então, isso quer dizer, nós estamos numa relação de... Mas por quê? As grandes têm informações mais precisas, as grandes têm mais patrimônio para disponibilizar, as pequenas têm pouco, por isso o Sebrae fez um convênio com a Caixa Econômica e um convênio com o BRDE, disponibilizando para ser avalista das empresas. Se essa informação não chegou na mão de vocês, agora está na mão. Porque é uma verdade. Vocês vão chegar, por exemplo, na Caixa Econômica, se precisar de recurso, vocês vão dizer, eu quero aquela linha, aquela que o Sebrae entra como parceiro e meu avalista com o fundo garantidor. Tá? É essa linha que eu quero. Porque senão eles vão querer meu apartamento, eles vão querer meu terreno, eles vão querer o terreno do meu pai, o do vizinho, a herança do meu sogro, eles vão querer tudo. Não, nós queremos aquele que tem um fundo garantidor. Essa linha agora do Pronamp, que saiu de 4,75, também é com fundo garantidor, que é o FGO, Fundo Garantidor das Operações. Tá? O daqui de Santa Catarina também tem, e o Sebrae que gere isso. Então, gente, essas informações têm que chegar a vocês. Aí no canal vocês vão encontrar alguma coisa, percam um dia, um tempo lá e vão ouvindo alguma coisa, o que acharem interessante, aproveitem. O que não acharem, deixem, tá? Mas, assim, quanto nós precisamos hoje de informações precisas? Recurso tem para tudo. Não é fácil? Não. As informações hoje demoram um pouquinho. Mas, assim, se nós já fizer certo dentro de casa, nós temos tudo para dar certo. Então, algumas coisas eu prometi para vocês que eu vou executar. Eu vou enviar as planilhas de preço e venda, até vou anotar aqui. Vou enviar esse texto que eu mandei para o portal, tá? Sobre esses pontos de financiamento. E gostaria, então, na medida possível, que vocês dessem uma olhadinha lá no canal para ver o que tem de interessante lá. Emerson e Júlia, a hora que vocês quiserem me demitir, vocês me falaram que era 1 hora e eu já estou quase 2 horas, hein? Professor, o bate-papo tá incrível, por isso que a gente segue. Ó, já te segui lá no YouTube, eu já tinha visto um vídeo teu lá sobre essa linha do fundo garantidor que o Sebrae entra lá como avalista. Eu vi lá, eu tô gostando, ó, eu vou ver um vídeo lá sobre o EBITDA também, que eu tô estudando um pouquinho de valuation, análise financeira de investimento em startup. Eu vou dar uma olhada no teu conteúdo lá, professor, acho que vai me ajudar. Legal. E se precisar algum dia de algum, pode sugerir, tá? Pode deixar, eu vou encher o saco lá. Galera, aí, o que vocês acharam do bate-papo de hoje? Foi legal? Contribuiu? Foi bacana? Compartilhem aí o que vocês estão achando. Nossa, um de cada vez? É sem briga, né, professor? Por favor. Show, ó. Felipe Petri. Fala, Felipe. Tudo bem, cara? Se apresenta aí, você é novo no programa, apresenta aí pro pessoal o que você faz, qual que é o teu negócio. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Meu nome é Felipe Petri. Eu tenho uma startup, uma health tech,
em Luzerna, Santa Catarina. E nós estamos aí, né? Atrás de aprender, atrás de montar parcerias e tudo mais. Quanto ao conteúdo dessa estratégia financeira, nós cuidamos muito do nosso financeiro. Desde o início, nós não misturamos o financeiro pessoal com o da empresa. E sim, nós também já fomos ao BNDES, nós temos hoje uma linha de BNDES, que é o que fez a primeira etapa de tração da empresa. Legal. Buscaram, mas foi investimento anjo ou para começar a operação mesmo do negócio, isso que vocês buscaram? Foi investimento dos próprios sócios. Nós buscamos um BNDES para fazer a primeira etapa de tração. Nós estávamos com o produto e precisava acelerar. O que vocês fazem? A Health Tech de vocês faz o quê? Nós trabalhamos com a geolocalização, nós misturamos, nós entregamos inteligência artificial e geolocalização para o poder público. Daí, baseado nisso, diversos itens e informações que eles podem tá buscando na ferramenta. Entendi, legal. É que eu também tenho startup em Health Tech, a gente tem a Allergic, que é uma startup que ajuda pessoas com alergia alimentar aí a descobrir se pode consumir o produto ou não. Vamos trocar umas figurinhas para a gente contribuir e fortalecer a Health Tech aqui no nosso lado aqui. Com certeza, nossa, ainda mais... Obrigado. Algo que eu vejo que é bastante doído, pelo menos para nós, é as parcerias com lados comerciais. Nós temos lados de gestão que nós temos muitos profissionais, lado técnico está totalmente tranquilo, mas a parte de venda para nós ainda é um calo terrível. Troca ideia com a Fabrícia. Fabrícia, que ela é especialista em venda. Ela está aqui acompanhando a gente, troca uma ideia, troca a figurinha que ela acha que ela pode ajudar vocês, hein? Perfeito, obrigado. Beleza, cara? Obrigado pela participação. O Isaías, na correria do dia a dia não conseguimos dar tanta atenção ao necessário. É isso aí, Isaías. E agora a gente tem que estar consciente que isso é importante, então bora achar um tempinho aí, chamar o sócio, chamar quem faz parte aí o contador e fazer as contas e buscar, né? Isso é importante. Professor, novamente, muito obrigado pela sua contribuição. Eu acho que esse bate-papo, essa troca de experiência, ela enriquece muito. A dor, é o dia a dia do empreendedor, é isso. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para a gente poder conversar. Eu vou ficar aguardando o senhor mandar a documentação para a gente, que daí a gente disponibiliza para o pessoal. Agradeço imensamente vocês aí que disponibilizaram mais essas 2 horinhas aí na semana. Acredito que isso possa agregar realmente para o negócio de vocês. E assim, estamos totalmente à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer necessidade, se vocês precisarem, chamem a gente está aqui para auxiliar vocês, tá bom? Galera, professor, brigadão, hein? Sempre à disposição, contem comigo, tá? Eu não vejo problema se quiser depois até disponibilizar meu WhatsApp para eles, fique bem à vontade, tá? Beleza. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Felipe, leva meu abraço ao Thiago, lá do ITL, também um grande parceiro, tá? E sucesso a todos vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Espero ter contribuído. Show. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Só para, se não tiver mais nada, a gente encerra. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Bem, eu acho que era isso mesmo, então. Gente, boa noite a todos. Na semana que vem a gente volta. Fique ligado lá no nosso grupo do WhatsApp e nos directs. Nosso time aí tá mandando as informações. Então, toda segunda-feira a gente vai estar trazendo esses assuntos, tá bom, galera? Um abração, boa semana e bastante sucesso e prosperidade pro negócio. Valeu, professor! Até. Tchau, tchau, tchau.